Alô pessoal, aqui Bi Marcel, mais uma vez com o meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa The Rocks on the Radio. Pela Urban TV. Pela Urban TV. E pelo YouTube. E hoje, Pavão, a gente vai falar da sequência num tema que a gente já fez. O nosso primeiro programa da TV. 2 anos e meio atrás. Foi um programa sobre Ano de Ouro, 1986. Que a gente falava do Rock Brasil, né? E a gente falava do disco 2 do Legião, do Selvagem do Paralamas e do Cabeçossauro Titãs. Esses 3 lançados em 86. E a gente comentou sobre esses discos, na época a gente botava clipe, etc. E depois a gente fez o segundo disco com outras bandas. O segundo programa com outros discos lançados também no ano de 86, que a gente considerou ser o ano mais... Ano de ouro, né? O mais profícuo, mais legal, assim. Teve mais coisas boas, né? Não, 87 foi muito bom também, mas 86 Mas que a partir dali acho que deu uma virada, né? E ainda tem muita coisa... Não que 85, 84, 83, a gente teve vários, né? Titãs, Paralamas... Mas é que 86 acho que chegou numa maturidade que aí só veio coisa boa, só. Né? É porque também marcou pelos esses 3 discos que a gente falou. Esses 3 que a gente falou são excelentes. E até tem coisa nacional que falta falar também. Sim, daria um terceiro programa, né? E daí a gente pesquisando temas, mas 86 internacional, como é que foi? Cara, tem muita coisa. Então, a gente não vai conseguir falar tudo. Com 2 anos e meio de atraso, aí mas 86, daí é 27, daí o programa é nosso, a gente comemoração de 27 anos, pronto, acabou-se. Tá bom, né? Pronto. Por que tem que ser 25, 30, 35? Pode ser 27, pronto, acabou-se. E daí nós vamos fazer o Ano de Ouro Internacional de 1986. Vamos falar de discos que foram lançados nessa época, né? Vamos perguntar, por que 86? Não sei. Talvez a água... caiu alguma coisa na água. Eu vou confessar, Pavão, que tem coisas na pesquisa que a gente estava fazendo que eu não fazia ideia que tinha sido 86. E coisa marcante para a música mundial, né? Então é bem interessante. Claro que aqui a gente está fazendo uma lista, tem algumas coisas que são importantes, que também são do nosso gosto, mas a maioria aqui tem coisas que a gente estava na lista que a gente pesquisou, várias assim, que tinha coisas de 86 que tem muita gente que gosta, a gente simplesmente não colocou porque a gente acha ruim mesmo. Só porque fez sucesso não quer dizer que é bom. Exatamente. Porra, aí, Safadão faz sucesso. Não. Chega. Sem polêmica. Então vamos começar por onde? Por 86. 86. Que bom, é um começo. Que disco. Nem sei se não está na ordem cronológica de meses lá tal, mas é tudo 86. E a gente tem aqui uma banda que fazia muito sucesso nesse meados, no miolinho de 86. Ele tem 2 aqui, né? Que a gente vai falar de The Smiths, a primeira. The Smiths. Uma banda predileta do Renato Russo e do Paulo, nosso eterno diretor, dono do veículo Urban TV. Inclusive fizemos um programa bem bacana com ele sobre rock inglês. Vou botar o link aqui na descrição. Depois de muito tempo, ele quase batendo nele, amarrado na cadeira, só porque era numa hamburgueria, numa cervejaria lá e tinha cerveja lá na hamburgueria lá, que ele tomou uma cervejinha e foi. Pouco interesse. Então, The Smiths, cara, junto com The Cure em 86, depois até a gente vai falar do The Cure. Tem aqui. Mas já antecipando, até podemos falar, né? Já podemos falar dos 2 juntos, então. É que o The Cure talvez... Não esteja nesse programa. Tá aqui, sim. Então, podemos falar dos 2 já. O The Smiths e The Cure eram 2 bandas que faziam um sucesso pra caramba naquela época. Eu me lembro de 86, cara. O The Smiths aqui foi o The Queen's Dead, né? Isso. Que tinha... O terceiro disco que pra mim uma das melhores músicas, que é The Boy with the Thorn in His Side, que eu acho pra mim uma das minhas favoritas, né? E The Queen is Dead, o The Smiths era o icônico, o Morrissey lá, né? Sim. Um letrista extraordinário. Muita gente compara, não à toa o Renato Russo era fã dele, né? Tem até uma semelhança, muita gente comparava, não é que comparava, mas encontrava algumas semelhanças, né? Sim. Naquela cena mais dark, mais introspectiva e tal, né? Ele era fã declarado e o Morrissey, realmente ele tem alguns trejeitos e características que o Renato Russo também tinha. Então, The Boy with the Thorn in His Side, pra mim, que é uma música... E tem uma outra aqui que eu não vou falar o nome.
Não? Não vou. Depois o Daniel vai ficar tirando sarro da minha cara. Não, eu vou tentar. There is a light that never goes out. Ah, tá bom. Que também são essas duas músicas que fizeram um grande sucesso. Só pra deixar um detalhe, pessoal. Todas as músicas que a gente vai falar aqui, que a gente pesquisou e que a gente viu que foi sucesso, eu vou botar com um link no clipe no YouTube. Tá. Então só clicar e também nessa época aí, os clipes começaram a ter produções bem interessantes, né, cara? Alguns mais ou menos, né? Alguns, mas a maioria das bandas mais... qual é a música que nós vamos falar do The Cure aqui? The Cure. É que o The Cure não é um disco inédito. The Smiths foi um disco inédito, né, de inéditas, e o The Cure em 86... Mas eu vou falar por que eu botei ele. Foi o Standing on a Beach. Não é um disco de inéditas, é uma coletânea. É o famoso disco do velho. Exatamente. Tem eu tô botando a capa aqui, a gente vai botar a capa. É um marujo, né? Um sailor, sabe o que ele é? É um velho. É um velho. E esse disco, muita gente acha que é um álbum de inéditas do The Cure. E não, é uma coletânea. Só que ele vendeu mais do que todos os discos do The Cure. Todo mundo tinha, né? Tanto é que é Standing on a Beach, embaixo pequenininho, assim, singles. Que significa que são os sucessos singles de outros discos. E isso em 86, cara, eu me lembro muito bem desse disco, cara, em 86, cara, tocou demais. Cara, a gente tinha em todas as... Todo mundo tinha esse disco. Todo mundo tinha esse disco. Tocou direto na rádio. Então, Boys Don't Cry, Between Days, Close to Me, The Wall, The Lover, Cats. E tinha mais, né? Jump on Someone Else's Strand, Killing an Arab, The Cats eu já falei. Não, The Cats, né? Love Cats. Love Cats. Cara, até hoje... eu tava... Cara, quem viveu aqueles anos ali, 86, 87, 88... Rapidamente, só pra falar que foi engraçado. Eu tava procurando os links dos clipes pra já deixar separado pra botar no YouTube e tal. E geralmente eu olho, não, é esse aqui... Vou lá e vou pro outro, porque são muita coisa são várias bandas, né? Não tem. Cara, todos eles eu vi todos. Então tu acaba ficando ali um tempo, porque te remete ali a uma época excelente, remete, né? E então, The Smiths e The Cure, naquela época, eram as bandas que tocavam. E aí tinha uma outra banda, cara, época da New Wave, né? Época da New Wave. Sim. E aí tinha uma ceninha de New Wave aí que também favoreceu alguns artistas, né? Como por exemplo a Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, Cyndi Lauper, ela é uma artista que ela veio crescendo. Esse disco que é o True Colors, né? Que é o segundo disco dela. Ela, a própria nome, né? Da música que é uma baladinha, né? Uma balada muito boa, por sinal. O Phil Collins até regravou uns anos depois. E Change of Heart, que essa música é muito boa. Né? Muito boa. E a Cyndi Lauper é uma artista que um show de 2018 ou 2016 que eu vi dela, ela tá cantando igual. Ela teve um programa aqui de televisão, né? Não sei se foi nesse ano, que ela... Eu vi um show até num bar pequeno, assim, não é muito grande, mas é impressionante, cara, a voz dela. E acaba no YouTube puxando, assim, acaba vindo covers e tal. Comecei a ver por curiosidade. Cara, a voz dela é difícil de alcançar, cara. A voz dela é uma voz muito particular, muito peculiar, né, cara? Mas ela, como tu falou bem, ela navegou no mundo da New Wave ali como ninguém. E ela fez um sucesso por tempo até curto, né? Assim, não foi uma coisa muito duradoura, né? Pelo menos no Brasil, né? Cara, ela durou ali... Deve ter sido de 85, 84 até o 90 e pouquinhos. Mas eu gosto da carreira dela, é consistente, com músicas ótimas. E aqui não está o maior sucesso dela, porque não é de 86, né? Que é Girls Just Having Fun. Né? Eu até estava escutando essa música antes de vir pra cá. Cara, realmente ela tinha um astral legal. Muito legal. E outra banda que é considerada da New Wave, que é o A-Ha, só que o A-Ha já está um pouquinho mais descolado dessa turma aí, mas também fez muito sucesso em 86, que é o Scoundrel Days, que é o segundo disco, da True Colors também é o segundo disco dela, né?
E aí não tem as músicas que são as mais conhecidas, mas também por conta do primeiro disco que teve lá, Take On Me, aquele, a gente já falou sobre isso justamente no New Wave. No programa de New Wave. Mas ele conseguiu, o A-ha conseguiu embalar um segundo disco e aí tocou muito A Second Days, I've Been Loving You, Cry Wolf, que foram 3 músicas que fizeram sucesso nesse disco. Na minha opinião, não tão bons quanto, bem longe de Smiths e The Cure e também de Cyndi Lauper, mas bastante sucesso. A minha opinião sobre o A-ha, eu vou dizer assim, o cara canta muito bem, os músicos são muito competentes. Eu acho que os arranjos das músicas desse disco aqui são muito bons. A produção, eu gosto bastante. E as músicas são boas, assim. É que o A-ha é uma banda que eu fiquei um pouco traumatizado, porque quando eu vi pela televisão uma vez, eu dormi. E um show pra eu dormir é complicado. Mas assim, eu gosto, tá? Take On Me eu acho que é uma música muito boa. Tá. Que não é de 86, né? E o resto é razoável. E aí nessa onda da New Wave temos aí também Talking Heads, aí já também muda um pouquinho o patamar. Cara, Talking Heads esse disco, eu vou dizer que eu devo voltar lá em 86. Tu conhece o meu primo, o Xande? Sim, o Xande. Né? Nós estávamos lá passando as férias de Balneário Camboriú. Esse disco era assim, botava pra tocar, tocava o lado A todo, mudava pro lado B todo e depois voltava tudo de novo. Não dá pra parar de ouvir, cara. E evidentemente aí o Talking Heads já era uma banda muito mais experiente, já estava no set. Esse é de 67, o primeiro disco dele. O Talking Heads, ele é uma banda já dos anos 70, então ele atravessou a década de 70, chegou nos anos 80 e deu uma surfadinha nessa onda New Wave. Esse foi o 7º disco deles e o penúltimo, né? E o penúltimo, essa True Stories é a trilha sonora do filme com o mesmo nome, né? É um filme todo baseado nas músicas do disco. Então, é aquele tipo de musical que vai acontecendo, mas é bem legal o filme. E tinha o John Goodman no elenco. O David Byrne, né, do Talking Heads. O David Byrne era uma daquelas cabeças meio revolucionárias, assim, né? Ele mudou muita coisa Uma das melhores músicas que eu já ouvi na minha vida foi Psycho Killer. Psycho Killer. Que é anterior, que é deles, bem anterior. É de 78 ou 79. Que é deles, o cara David Byrne é genial. Esse disco, eu sou fã. Aqui eu botei os sucessos realmente que fizeram sucesso. Olha só, de um disco de 10 faixas, foram 1, 2, 3, 4, 5 sucessos. Pelo menos 5. Não, tô dizendo sucesso assim que tocaram. Que tocaram, né? Na minha vitrola eram mais, né? Então, Love for Sale, Wild Wild Life, Wild Wild Life, Radio Red, Dream Operator e People Like Us. Só musicaços, né? Puxando um pouquinho também para ainda nessa onda New Wave, a gente tem aí Pet Shop Boys, né? Aí tem aqui nós vamos falar de duas na sequência que estavam na divisão entre New Wave e já o comecinho da música dançante eletrônica, né? Até o Paulo acho que comentou comigo que eles são considerados mesmo que o Pet Shop Boys e o New Order que a gente vai falar. Que na verdade antes do New Order qualquer era a banda me fugiu que fundou o New Order. Bom, eles foram meio que os pais do dance, né? Da música eletrônica. Sim, Pet Shop Boys, que lançou o disco Please, que é o primeiro disco deles. Westland Girls, tocou pra caramba, né? Inclusive depois, esse foi um dos maiores sucessos de 86 tocados no ano. Essa música. E New Order com Brotherhood, que era o 4º disco, e a Bizarre Love Triangle. Cara, essa aí eu acho que é o maior clássico deles, né? Cara, quem saía naquela época a gente ia muito na Shandong, né? Lembra da Shandong? Lembro. Cara, tocava direto lá, né? Então são duas bandas, Pet Shop Boys e New Order, que eram meio que parecidas. Não eram parecidas, mas elas surfavam numa mesma categoria ali, entre a transição entre New Wave para início de uma música de house, né?
E aí também a gente teve algumas coisas de rock and roll mesmo, né? Teve. Que a gente teve aqui Queen, por exemplo. Né? Queen, em 86, pós Rock in Rio e pós Live Aid, que foi onde que deu um refresh, um gás, né? Para eles, e eles lançaram a Kind of Magic, que era o 11º disco, cara, disco pra caramba, né? E o Fred Mercury já dava sinais aí de um pouquinho já de cansaço, né? Já tinha feito alguns discos solo, tal, e esse Kind of Magic, tem a Kind of Magic, One Vision, que é uma musicaça. Sonzeiro. Who Wants to Live Forever, que é uma balada justamente fazendo já prevendo aí, já fazendo uma alusão. E do filme do Highlander, né? Que virou a trilha sonora. né? Não teve sei lá quantos filmes. Uns 3, o bom mesmo foi só o primeiro, né? Depois teve sequências. E depois teve até uma série. E essa música virou lá. Então, e essa música hoje é muito. O pessoal tudo conhece por causa do filme, né? Também, né? Que ficou muito marcado, né? Exatamente. Mas o One Vision tem a guitarra do Brian May nessa música, é sensacional. E aí então. Esse disco é bom, eu gosto desse disco. Muito bom disco. Mas dá pra sentir muito a influência do New Wave até no Queen, tá? Sim, eles absorveram alguns elementos da. Até uma coisa que a gente. A gente pode falar, aqui a gente vai ter que fazer um outro programa sobre isso, a gente já falou sobre isso, que tem muito material, né? Mas tem alguns artistas que não conseguiram se adaptar a isso. O próprio Eric Clapton, por exemplo, ele lançou um disco em 86 que foi um fracasso, né? Então não conseguiram se adaptar a esse estilo. Não tem que mudar de estilo, mas não surfou muito bem a onda, não, né? O Queen conseguiu, eu gosto desse disco, é bom. A gente teve também coisas interessantes na área da música mais dançante, que, por exemplo, a Madonna lançou um disco que foi o 3º disco dela, ela já se consolidando como artista pop, né? E junto com ela também Prince, né? Então Madonna com True Blue, é uma capa dela bonitona, assim, tem uma capa bem rosto, o rosto dela, cabelo curtinho e tal. Ela já se consolidando na cena. É muito bom, cara. A gente tem aqui True Blue, Papa Don't Preach, Open Your Heart, La Isla Bonita, que daí ela começa a flertar com a música latina e tal, e Life to Tell. Papa Don't Preach e True Blue La Isla Bonita foram as duas músicas mais tocadas e tocou pra caramba em 86. A Madonna foi a artista... Clipes maravilhosos. A Madonna foi a artista que mais tocou em 86. Primeiro lugar em todas as listas. Ela ficou em primeiro lugar o tempo ela já todo. se consolidou. Ela também esteve no Live Aid em 85. Então vê que Live Aid também foi uma catapulta para vários artistas, né? Uns que se renovaram e se refortaleceram, como o Queen, e a Madonna, que acabou explodindo. E o Prince, naquela época ele tinha uma banda que era Prince Revolutions. Era uma mulher na guitarra e uma mulher na bateria também. O Prince também, para quem não sabe, já era macaco velho, já tinha alguns discos gravados, já era o 8º disco dele. E aqui a música icônica Kiss. Um dos maiores sucessos dele. Junto com o Purple Rain, talvez, né? Tem uma... Agora me fugiu também, que é uma música do disco do Purple Rain também, que é muito boa, que fez um grande sucesso. Mas Purple Rain e Kiss foi os dois maiores. E Kiss eu acho muito legal, cara, porque tem... E pra quem não conhece, se você foi abduzido e não conhece Prince... ele é um dos melhores guitarristas muito bom do mundo pop, né, cara? Muito bom. Ele tem performances de guitarra dele que são... E ele tem uma guitarra toda diferentona, né? Ele era todo diferentão, né? Inclusive o nome dele não se escrevia, se desenhava, né? Depois, né? Depois ele virou um desenho. Ele se denominava o artista. O artista. Aquilo significava o artista, nem sabia disso, cara. Que era um... Mas se bem que o Led Zeppelin também... os nomes eram fez uma camiseta lá que os símbolos também, mas ele, enfim. E aí também nessa onda mais
dançante, tinha o Eurythmics, né? Eurythmics, que também em 86 lançou o seu 6º disco, chamado Revenge. Eurythmics também era a vocalista maravilhosa lá, que eu esqueci o nome. Enfim, depois a gente coloca ali aí nesse disco teve Annie Lennox, Missionary Man, Torn in My Side, When Tomorrow Comes, The Miracle of Love. Eurythmics também foi muito tocado em 86, né, cara? O 6º disco deles, eles já eram experientes, eles foram uma das atrações principais do Live Aid. Daí o inglês, né? O Eurythmics, cara, a cantora era uma cantora extraordinária, tanto que teve um tributo ao Freddie Mercury. Freddie Mercury, que a gente já falou disso uma vez. E ela cantou com David Bowie aquela música com David Bowie, me fugiu o nome da música. Under Pressure. Cara, o ensaio que mostra no YouTube, procurem, é excelente. A banda que tu queria lembrar era Joy Division. Isso. Foi antes que é anterior ao... que daí da separação New Order. Montou o New Order. Eurythmics, então, é uma banda... Eu gosto todas as músicas que foram citadas. The Miracle of Love, eu não sou muito chegado. Mas fez um grande sucesso. Agora, as outras 3 músicas são excelentes. Vou deixar também na descrição o link dos clipes. E eu gosto muito do Eurythmics, cara. É uma banda que me chama a atenção, cara. E naquela época era... Sweet Dreams, só que foi antes, Dreams, foi a que mais tocou, né? Foi até hoje. E nessa onda também a gente teve o glorioso Duran Duran, que foi... que teve um período de fama aí porque declaradamente era a banda favorita da princesa Diana, né? E aí eles acabaram surfando nessa onda, mas eles tinham mérito porque tinha... Nesse ano de 86 eles lançaram o disco Notorious, que era o 4º disco dele. E a própria música Notorious fez muito sucesso, já com muito sampler, tinha muito elemento eletrônico e tal. E também já começava a ter Eles estavam na praia do New Wave direto, né? Escancarado. Direto. Né? E a Matter of Feeling, que é a segunda música que tocou mais, notoriamente foi a mais foi a mais tocada, né? Entendeu? Notoriamente. Mas a Duran Duran, cara, é uma banda que é legal. Eu acho bacana. Tem umas músicas legais, mas não sei. Tá. Cara, nós vamos falar dessa aqui também, não? Eu não conheço essa banda, cara. House Martins. Sabe por que eu botei? Por 2 motivos, cara. Eu também não... Mas tem uma música que eu acho legal, que a Build, Fala aí, então. O nome da música é Build, né? Ela é conhecida aqui no Brasil como Melô do Papel. Do papel? O papel o quê? Não, porque ele canta... Puta merda, é esse cara aí. E House Martins. E eu botei só por um fato de curiosidade. Era o primeiro disco da banda. A banda teve 2 ou 3 discos só, mas fez muito sucesso essa música. E o baixista da banda era um nome chamado Norman Cook, né? Que depois mudou para DJ Fatboy Slim. Era o Fatboy Slim, cara? O baixista dessa banda. Puta merda, cara. O Alexander Rey também é cultura. O Fatboy Slim, então, foi baixista de uma banda que era o Melô do Papel. Eu vou botar e o clipe é engraçado, cara. Eles vão cantando num cenário e tem os caras levantando uma parede de tijolo entre eles, cara. Os anos 80 nos proporcionou. Por isso que eu te falei, nem todos são nos proporcionou coisas inusitadíssimas, né, cara? Mas foram loucos anos 80. E aí a gente quer encerrar aqui agora com a nossa rainha, né, cara? Essa também a gente vai fazer um programa, não sei se já passou, se não passou. Não me lembro. Mas a gente vai encerrar com Tina Turner, que com seu 6º disco, Break Every Rule... Não, o do homenagem da Tina Turner já passou. Já passou? Então, se você... Tem um link ali embaixo. Então, da Tina Turner, que nos deixou esse ano, mas em 86 está, assim, acho que no auge da sua carreira de roqueira, né? Tanto teve a primeira etapa como Soul Music, que também tocava rock, mas depois ela se assumiu como uma cantora de rock. E tanto que esse disco, olha a quantidade de sucesso que teve. Né? Cara, Typical Male,
What You Get Is What You See. Two People tocou demais. E Paradise Is Here, que tocou demais. Então, 1, 2, 3, 4 músicas. A gente, quando fala 4 músicas, pessoal, tocando muito. Tocando muito, cara. Muito. Por um disco só, e já é o 6º disco dela. Não é o 2º, é o 6º, então quer dizer. Então, ela realmente era uma hitmaker, né? Assim, escolhia a dedo as coisas que ela fazia. As bandas eram sempre fenomenais, produtores dos melhores. Então, assim, ela realmente teve uma carreira na era rock dela também irretocável, né? E repito, pessoal, ó, tudo isso que a gente falou vai estar em link na descrição do vídeo do YouTube. Quando for pro YouTube. Por isso que é importante vocês irem até o YouTube para verificar. Mas não deixe de assistir na Urban TV, até porque nossos recadinhos, a gente tá chegando no final. Sim. O que a gente tem que falar? Bom, que é o programa inédito, esse programa, né? Os próximos programas inéditos vocês vão ver na Urban TV todo sábado às 19 horas. E esse mesmo programa fica liberado no YouTube no domingo às 9 da manhã. Às 9 da manhã já está liberado. Então, programas inéditos às 19 horas de sábado na Urban TV. E o Gota? O Gota. Quero falar do Gota. Nosso amigo Luiz, que nos dá essas camisetas maravilhosas. Lá na Roots Records você vai encontrar... Pô, essa do Iron Maiden. Pô, depois tem que te mostrar a parte de trás aí, cara. Vou fazer isso. Tem um... Cara, olha só, cara. Eu nem vi também. E ó, tá bom, passou. Discos de vinil, CDs, DVDs e essas camisetas maravilhosas que a gente todo programa mostra bandas novas aqui. Xícara. Tem um monte de coisa de rock and roll. Fica no ARS, no 2º piso, há 32 anos. A melhor loja de rock and roll do sul, do hemisfério sul. E também agradecer o chefe, né? O chefe. Tem que agradecer o chefe. The Boss. Gringo Star. Com a sua Actoro. Com a sua Actoro, Escola de Formação de Atores. Você que quer ser atriz ou ator e quer se formar nessa maravilhosa arte, vem aqui na Actoro, Escola de Formação de Atores, no Centro Histórico aqui de Florianópolis. Ele vai ensinar tudo. Vai ensinar tudo. E tem a rede. Tem rede social. Nosso Instagram, @the.rockradio. Vai na bios lá do Instagram e tem o link pro YouTube que fica mais fácil. Então tá. Era isso? É isso. Ano de 1986, a gente vai continuar com esse programa porque esse ano foi um ano extraordinário. Vamos fazer um segundo. A gente vai fazer um segundo episódio em breve, falando um pouquinho mais desse ano de 86, do rock and roll, glorioso rock and roll, porque o rock and roll salva. É que salva. The Rocks on the Radio volta semana que vem, o rock salva.